A história a seguir foi enviada por um amigo anônimo. Uma história impressionante não somente pelo fato de ser uma revelação, mas também pela coragem de admitir a existência de tal maldição e ainda por cima possuí-la. Essa é a história. Eu tenho 48 anos. Onde vivo ou qual é o meu nome não importa. O importante é o que vou contar sobre a minha pessoa, sobre a minha vida. Durante muitos anos eu ouvi histórias de lobisomens sem imaginar que na minha própria família havia existido um deles, o meu bisavô. Segundo meu papai, o bisavô atacava e aterrorizava a região até que numa noite, para a surpresa de todos, ele chegou em casa baleado pelos vizinhos e contando da sua maldição antes de falecer. O segredo do meu bisavô foi guardado a 7 chaves. Hoje eu também sofro da mesma maldição, quiçá uma herança. Para quem tem alguma dúvida, eu sempre fui e sou um homem normal, apesar da maldição que pelo jeito não tem cura, pois quando menos espero ela retorna principalmente nas noites de lua cheia. E o pior de tudo é que nem sequer posso buscar ou pedir ajuda, pois certamente seria rejeitado, acusado e quem sabe assassinado. Eu sei que muitos devem estar curiosos com relação aos sintomas e à transformação. O único que posso dizer é que as dores iniciais são quase insuportáveis, logo seguidas de um apagão dando lugar a uma outra criatura. Horas depois, em algum outro lugar cansado e ferido, eu desperto nu, exausto e sem saber o que fiz ou por onde andei. Desde que descobri da maldição, eu procurei e procuro afastar o máximo possível de todos e de qualquer propriedade vizinha, esperando e rogando ao Criador não causar nenhum mal. Ao completar 22 anos eu sofri a primeira transformação, e ao chegar em casa todo sujo e ensanguentado contei aos meus pais, que foram compreensíveis e me ajudaram no que foi possível. Também naquele ano conheci uma moça vizinha que passou a ser o meu maior dilema, pois apesar do que sentia contar do meu problema era algo impensável, o medo de ser rejeitado e quem sabe assassinado por sua família era tremendo. Mas o tempo foi passando e a maldição continuou, o namoro também e cada vez mais sério. Numa certa noite de lua cheia e sem sentir nenhum sintoma da maldição, resolvi ficar em casa com os meus pais. E por volta da meia-noite ouvimos algo simplesmente surpreendente e assustador. O uivo de um lobisomem. Nós não podíamos acreditar, não podíamos imaginar que por aquelas bandas existia um outro lobisomem. A zoeira no quintal era tremenda, os cachorros corriam de um lado a outro latindo e tentando proteger as criações. Enquanto o papai e a mamãe corriam por toda a casa travacando as janelas e portas, eu peguei a espingarda e saí pronto para matar fosse o que fosse. E ao sair no quintal eu vi pela primeira vez a criatura, o monstro que tanto ouvi falar e nunca tinha visto apesar de ser um lobisomem. Uma criatura enorme com uma cabeça desproporcional, pés de cachorro e uns olhos vermelhos que mais pareciam 2 bolas de fogo. Um verdadeiro monstro. Eu não pensei 2 vezes, apontei a espingarda e atirei. Uivando de uma maneira aterrorizante, ele saltou a cerca do quintal e parou. Eu engatilhei a espingarda mais uma vez e atirei. Ele voltou a uivar correndo e sumindo mato adentro. E tudo acalmou. Meses depois eu casei com a minha vizinha e com a ajuda dos meus pais construímos uma casa na parte mais afastada da fazenda. Um terreno excelente e em pouco tempo conseguimos plantar o necessário para nossa sobrevivência. No início, o meu segredo foi mantido com a desculpa de caçadas, saia na boca da noite e voltava pela manhã. E o tempo foi passando. Depois de 2 luas cheias seguidas sem transformação, eu decidi ficar em casa apesar de saber do risco que corria. Tarde da noite eu notei que minha esposa levantou e nas pontas dos pés abriu a porta e saiu. Os minutos passaram, horas passaram e nada da minha esposa regressar.
Sentado na cama eu cheguei a pensar que a minha esposa tivesse saído e me deixado de uma vez por todas. Puro engano, pois antes do dia amanhecer ela voltou suja, arranhada e chorando. Naquele instante, para minha tristeza, eu descobri que a minha pobre esposa sofria do mesmo segredo, da mesma maldição. Naquele instante descobri que o lobisomem que atacou a fazenda dos meus pais era a minha esposa. Que tristeza! Depois daquele dia nossa relação tornou ainda mais forte. Hoje a maldição já não acontece com a mesma frequência, porém sempre que sentimos necessário passamos a noite acorrentados ao tronco de uma árvore nas proximidades da nossa casa, juntos e felizes. Se é fã do realismo fantástico, vai adorar nossas histórias. Mais um conto de Francisco Coelho do Enigmas e Contos. Você que explora os mistérios e as maravilhas da imaginação humana. Nós vamos te levar para um mundo onde fantasmas, demônios e outros seres sobrenaturais convivem com pessoas comuns, criando situações de suspense, humor e horror. Onde você também pode interagir com outros fãs e entusiastas do gênero. Se puder, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo relato.